Então, estamos aqui novamente retomando a ideia do podcast. Como eu já tinha comentado, eu tinha dado uma parada, enfim. Hoje voltando com um episódio bem especial, bem diferente para o usual do Eu Vejo Você. Tô aqui com quatro meninas, óculos bem uniformizadas, identificadas com o Grêmio. E a gente vai falar hoje, na verdade, eu tava tempo aqui só de xereta. Vou falar sobre as meninas, né? Elas aqui dentro do mundo do futebol e toda essa questão, como a mulher é vista dentro desse esporte que, querendo ou não, a gente não pode se enganar, é um esporte ainda muito machista. E elas vão contar aqui um pouco da história e como elas se veem, né? Porque essa é a ideia do podcast. Eu vejo você como elas se veem, como elas percebem que os homens veem elas dentro do futebol. Então vai ser um bate-papo bem legal. Acompanhe aí, depois eu vou botar aqui na descrição o Instagram do consulado das meninas e o Instagram de cada uma delas. Sigam as meninas aí. E eu vou começar fazendo uma pergunta bem idiota, mas é que eu acho que é isso, é bem para provocar o início aqui do nosso bate-papo. Eh, Vocês devem receber muito a questionamento, né? Ah, mas por que mulheres têm um consulado gremista ou têm um consulado de futebol, né? Que o me responder assim, que mulheres e você deve receber essa pergunta muito, né? Por que mulheres resolveram fazer um consulado ou participar do consulado? Se justiça, então a gente faz o volta, porque é que é feito de homens. Se é o único que gosta ou se o consuado masculino, por que que só para nós mulheres? Então, por que que mulheres gostam de futebol? Por que que você se reúne em prol do futebol? Lá embaixo o questionamento. Aí vocês estão ter de responder, eu só tô aqui de xereta. É um segundo questionamento da nossa Lia Clau. O nosso consulado hoje, ele não é exclusivo de mulheres. A gente tem homens também, mas os meninos pegam junto quando precisam, mas quem encabeça as ideias, quem vira à noite pensando, descobre onde tem que ir, o que tem que fazer, somos as mulheres. A gente tem mais uma outra menina também que não conseguiu vir nos acompanhar hoje, que também tá junto nessa correria, mas, assim, ó, deu start, tem que fazer a gente teve até agora um evento, na semana passada, a campanha do agasalho. Os meninos entraram com ajuda financeira, abraçal, mas quem idealizou e colocou a funcionar fomos nós quatro. As mulheres sempre à frente, né? Eu acho que a gente gosta de futebol, há muito, acho que é, né, visível, né, elite. Mas eu acho que também a questão, se Shadow e Tate falou no início ali, né, como que eles nos veem à frente, a gente sempre teve muito preconceito nessa parte, eu acho, né. Acho que todas nós, em algum momento, viveu preconceito no estádio, enfim, dentro da própria família, amigos, né, seja o que for, eu acredito que alguma, né, possa ter alguma história para contar, mas eu acho que isso é bem rotineiro para nós. Que a gente hoje leva de brincadeira, né? Mas e dá risada e tal. Mas a gente sempre fica com essa dúvida se um que falar, porque tipo, tudo que a gente for questionar ou falar, sendo mulher, eles, né, nos rebatem. Tipo, como se nós nunca entendêssemos de futebol, como se nós não soubéssemos nada de futebol. Então a gente tem essa dificuldade, acredito que as gurias também devem ter a mesma coisa, né? Então, vou aproveitar justamente esse gancho aí, cara, a qual eu trouxe. E eu quero saber histórias de vocês. Justamente sobre isso, sobre o tipo de preconceito que sofreram, ou algum tipo de assédio, né? Que hoje tá tão da moda de falar tanto diversos bens, ou esse assédio moral, assédio sexual. Acontece, não tem como mentir que não aconteça. Não só no meio do futebol, lógico, né? Não dá pra dizer que é só em um específico lugar que isso aconteça. Mas eu quero ouvir histórias de vocês, justamente sobre isso, né? Um tipo de preconceito, algum tipo de cara feia. Falei sobre alguma coisa, a criatura me viu com uma cara estranha, né? Só porque eu era mulher, enfim, né? Eu quero saber de vocês, justamente, que eu acho que a ideia que é justamente essa, gente, trazer essa conversa e contar histórias, entender o que acontece, vocês dizendo e tentando entender também, né? Acho que vocês debatendo entre vocês por que que esse tipo de coisa aconteceu, por que que ainda acontece.
é isso aí. Vamos lá, cara. O stories, viu? Eu acho que a questão do preconceito do homem maior com a mulher, isso hoje já está bem menos, e não, num certo momento, com certeza, foi muito maior. A gente hoje já está posicionado muito bem, a gente se posiciona bem no cargo que nos foi atribuído. Inclusive, quando nos chamaram para assumir essa gestão do consulado em Canoas, de início, a ideia era do Zé, um grande amigo nosso, que vive em Grêmio há 60 anos, quase, e ele, por questões pessoais, ele não conseguiu assumir essa direção e depois foi passado para nós. Então, ele faz parte do nosso grupo hoje, mas a gente que tem essa gestão toda, né? E a pessoa que nos enxergou no meio de uma torcida enorme de gremistas que existe em Canoas foi o Flávio, que é nosso diretor consular, um homem. Uma das perguntas que eu acredito que ele tenha recebido e a gente recebia, mas por que as meninas? Por que não o Zezinho lá da esquina, que tem bastante conhecimento e que tem muitos contatos em Canoas? Porque a ideia do Grêmio, e é um grande passo que eu vejo que o Grêmio está dando, e especificamente o nosso departamento consular do Grêmio, é essa, que o Grêmio não é um time de brancos, de negros, de homens, de mulheres. O Grêmio é um time só, é um time de pessoas. Todo mundo representa o Grêmio, todo mundo que tem essa paixão, que tem esse amor, representa o Grêmio, e o Grêmio nos representa também nesse, que é um grande passo que eu acredito que está dando. Existe, sim, muito preconceito de outras pessoas de fora ainda, dentro do Grêmio também, ainda existem muitas pessoas que têm que vêm com essa carga, assim, de, o homem que manda, o homem que sabe, o homem que vai direcionar. Mas a gente já está dando um grande passo, né? Nesse sentido. Não sei se as meninas têm algo pra... Eu tenho uma história, né, que a Alane acho que vai lembrar, que eu já contei, depois o Elias também, enfim, de uma gestão de um tempo atrás, né, não foi nessa gestão atual, mas de uma gestão de um tempo atrás, onde foi, é uma coisa que é uma mágoa, na verdade, nós mulheres, tá? Com o Grêmio, com a gestão do Grêmio naquela época. Onde no Dia Internacional da Mulher, eles foram e falaram que iam extinguir todos os consulados femininos do Grêmio. E fizeram essa declaração bombástica em todas as redes neste dia. E para nós é um dia, né, óbvio, que simbólico, enfim. E então a gente realmente levou a Cori muito pro coração, né, e fomos até a direção depois disso, num grupo de mulheres, enfim, para questionar por que isso, né? Porque a gente fazia um trabalho paralelo ao trabalho dos homens no consulado, e é um trabalho que não tinha nada a se questionar, né? Então a gente queria entender o que tinha acontecido. A resposta que foi nos dada foi que eles queriam dar uma enxugada nos consulados. Tinha muito consulado, tinha muito braço de consulado, e eles queriam atender menos pessoas, enxugar o máximo que pudesse. E não foi, né, muito acreditado por nós naquele momento ali. Então a gente, como mulheres, a gente questiona mesmo, né? A gente vai de debate, a gente quer saber as notícias. E uma resposta que foi me dada, né, de meu tio presidente, é que nós, como mulheres, queríamos ter um consulado só para ter carteirinhas para botar junto com o batom na bolsa. Isso é uma coisa que a gente levou muito, e cômodo e muito, né? Naquele momento surpresa também, porque quando ele ficou de nos receber, a direção, enfim, falou que nos receberia, a gente ficou muito honrada, nos receber, vai nos ouvir. Mas em determinado momento a gente entendeu que eles estavam só seguindo um protocolo para dizer ele que eles não tinham nos ouvido. Que nada para ajudar. Eles estavam faltados naquela decisão e nada ia mudar. E eles, vocês se reúnem com os homens, vocês agreguem com os homens, vai ter um consulado só em Canoas, em cada cidade vai ter somente um consulado. E ponto. E vai ser isso. Se vocês querem participar do consulado, vocês se juntem aos homens e trabalhem com eles. Beleza, a gente realmente entendeu que teria que ser assim. E a gente perdeu muitas torcedoras, eu acho que as ilhas, né? Lembro o quanto que a gente tinha nos femininos, a gente perdeu muita mulher que ia, porque é um espaço mais feminino que a gente tinha de se reunia, sentia, né? Depois, tipo, uns masculinos, ok, tipo, uma certa quantidade de mulheres continua indo, mas até em casa, com os próprios maridos, namorados, enfim. Tinha aquela dificuldade, tu vai no consulado, só tem homens, né? Então, quando a gente tinha feminino, tinha essa divisão, né? E a gente perdeu muita gente aí.
Mas quem realmente ou gostava, gosta e seguiu foram nós e outras pessoas que nos unimos ao masculino e seguimos. E graças acho que a esse trabalho, tudo hoje, a gente conseguiu ficar à frente, a Anne, como consuleza, né, do de Canoas, então do misto, que o Oriente é consulado misto, né, que está mais gerido por mulheres. Então, olha, a gente tem 5 mulheres à frente ali do consulado, então para nós é um orgulho depois porque a gente passou, né, e eu acredito que as gurias sejam a mesma coisa. Bem como a Copa colocou, teve essa situação na gestão passada, o que eu acredito que não é uma política do Grêmio, isso foi de exclusividade de uma única pessoa, uma gestão mal feita, mal planejada que o Grêmio teve, porque a gente no Grêmio até tem uma coisa, um slogan, diz que o Grêmio é o clube de todos. E é isso, todo mundo tem que participar. Eu acredito que foi até uma palavra colocada de forma muito equivocada de uma pessoa despreparada. Eu não tive a oportunidade de ir nesse dia da reunião que a Cláudia e as outras meninas participaram, mas eu acredito que isso deve ter, de certa forma, machucado muito elas, né? Porque elas estavam ali pleiteando uma coisa que sempre existiu. Os consulados femininos sempre existiu, trabalhavam em conjunto com os masculinos, mas a parte social sempre foram as mulheres que fizeram. Eu digo de Canoas, não posso falar pelas outras cidades, né? Eu falo pelo que a gente viveu. Porque existe até uma regra. O consulado existe para fazer uma festa anual, para eu reunir lá 600, 700 pessoas e fazer uma festa. É legal a gente comemorar o ano, a gente viver essa coisa com os gremistas de outras cidades, as pessoas da nossa cidade também. Mas a ideia do Grêmio e a nossa, um dos motivos que a gente abraçou mesmo essa causa, é a questão social. É ajudar a Canoas, levar o nome do Grêmio para dentro de Canoas de uma forma positiva, com campanhas, com ajuda para ONGs, para crianças, para adultos, para idosos. É levar o nome do Grêmio um lado bom, uma parceria boa, assim, que agregue e ajude pessoas, né? Só assim, tipo, Então, pegando por essa parte da questão social, né? E talvez se hoje vocês não tivessem dentro do consulado, provavelmente cabeça de homens tirando com a cabeça deles seria algo simplesmente para pensar no Grêmio, fazer festa, a festa anual. Claro, não dá para generalizar, a gente pegando pelo contexto geral, né? Pela questão mais do homem ser mais racional muitas vezes, e muitas vezes idiota também, vamos ser sinceros, seria de repente não teria tão esse poder social que guiando vocês lá dentro faz com que o consulado tenha essa visibilidade de, né, de fazer campanha como vocês fizeram agora há poucos dias de arrecadação de alimentos e agasalhos. Então, assim, de repente, e se tivesse só homens lá dentro, eles estariam fazendo, sei lá, uma ação só para dizer que fizeram, para mostrar lá no final do ano e fizeram alguma coisa e o resto seria ponto fim. Então, eu acho que essa questão de ter a mulher não só no comando, mas, né, participando, eu acho que isso é interessante. Quero de vocês mais histórias, quero história, o que vocês têm para contar aí de coisas que aconteceram, ou que vocês presenciaram, e não necessariamente ter assim, põe vocês especificamente, mas que vocês tenham de repente vivenciado essa história aí. De batom, tá? Essa é uma história nossa. Literalmente a pessoa não tinha a menor noção do que tava falando, mas fazer o quê, né? Coisas que acontecem realmente na vida. A gente vai acreditar só depois, porque parece que a pessoa realmente tá falando disso. Mas tu fica sem acreditar, depois lá na frente tu vai, porra, ele falou mesmo. Então eu quero mais histórias de vocês. Eu acho que agora, esse ano, a gente é relativamente nova, essa nossa gestão. Mas a gente, até o momento, assim, a gente não, dessa gestão atual do Grêmio, eu particularmente não tenho nem nada de ruim para falar. A gente é super bem recebido, a gente vai ao Grêmio, a gente é super bem recebido de igual forma como os homens. Espero que continue assim. A gente teve uma convenção consular agora, tem umas 2 semanas, né? Foi 3 semanas, né? Um mega evento, assim, que foi feito lá no auditório do Grêmio. E tinham homens, tinham mulheres.
e a gente conheceu um pouco mais a parte estrutural interna do Grêmio, dos departamentos. E eu fiquei muito feliz que existem muitas mulheres com poder lá dentro, com cargos de diretoria dentro do Grêmio, que a gente não tinha muito esse conhecimento. E a gente foi lá no evento e a gente foi tratada tão bem quanto os meninos, assim, a gente não tem... Até porque eu sou uma pessoa, as meninas que estão aqui também, a Clau, a Camila, a gente viaja pelo Grêmio, a gente faz loucuras, assim, que às vezes a gente senta e conversa, aí a gente vê os homens olhando pra gente assim, tipo, tu fez isso mesmo? Aí a gente viaja assim, ó, 12 horas pra ir pra Curitiba, olhar ele chovendo, olhar o Grêmio jogar, a gente fica na chuva, a gente toma de cacetete da polícia. A gente, são histórias que a gente já viveu, eu e a Cláudia, eu e a Camila, a Jéssica também. Vai em Grenal e fica quase horas na revista. Nós tem fotos no último Grenal que eu e a Camila fomos no Beira-Rio com a Luana, uma outra menina, uma amiga nossa. A Luana não é do consulado, porque ela mora em Cachoeirinha, mas é uma parceirona assim também, ela foi no Grenal com nós. E aí eu dei sorte, né? Porque eu cheguei na hora da revista e só perguntaram, tu tem alguma coisa nos bolsos? Aí eu disse, não, tem um celular e eu gosto. Aí não, pode ir. Essas aqui não, eu tenho fotos delas sentadas num banquinho, tirando o tênis, tirando o casaco, abrindo calça para serem registradas, né? A gente que entende que é segurança e tal. Mas são situações que tu, quando mulher, que acontece, e aí, tipo, para algumas pessoas, assim, ai, não acredito que tu, como mulher, se sujeitou a isso. Gente, a gente se sujeita, sim, é pelo Grêmio, a gente tem essa paixão, sabe? Essa coisa de não importa de que forma nós vamos chegar lá, mas a gente vai ver o Grêmio jogar, né? Uma coisa que eu vejo bastante e me procuram também, muitas mulheres amigas minhas, né? Que falam, como é que tu tem coragem de ir no estádio sozinha? Tu não tem medo? Eu tenho medo, eu não vou sozinha, só se tu for comigo. A primeira vez, eu nunca vou me esquecer, a primeira vez que eu fui na arena, a Clau, eu nem conhecia a Clau, ela se ofereceu pra ir comigo. A gente foi, né? Perdi meu medo, porque eu tinha medo também. Porque é um ambiente masculino, tu não sabe como é que tu vai lidar lá dentro, o que tu vai encontrar. Na segunda vez que eu fui sozinha, realmente, eu fui de trem. Então, quem conhece a arena, do trem até a arena, tu tem um trecho, né? Enorme pra gente caminhar. E eu fiquei pensando, meu Deus, dizer, porque Deus quiser. Se desci a estação e eu tô encaminhando sozinha, assim, era 2 horas da tarde, o jogo era umas 4 da tarde. Não tinha movimento, né? Então, aquele trecho é um trecho que é perigoso, assim, pra mulher andar sozinha, né? Então, o que me chamou a atenção é que eu tava indo e tinha 3 torcedores do Grêmio, homens, indo na minha frente. Eles pararam, me esperaram e perguntaram pra mim se eu queria a companhia deles pra eu não ir sozinha. Então, ali eu já me senti num ambiente, já me senti segura. Então, todas as minhas amigas que falam, né? Eu tenho medo. Eu digo, não tenha medo. Sempre tenho medo. Eu já cansei que sair da arena meia-noite sozinha. Caminhar até o trem, sempre tu é acompanhada. Então, a questão, tudo bem, tu pode, né, correr o perigo de ter assédio, mas eu nunca aconteceu comigo. Eu sempre me senti protegida dentro da arena, dentro do percurso, né, porque tu vê que a torcida, ela te abraça. Ela sabe que tu é um torcedor, tá ali pelo Grêmio. Então, tu vê muito dos homens, né, de te acolher também. Eu atual também já entramos no meio da geral, né, com a banda da geral ali, e aquela muvuca, aquele monte de homem, aquele monte de gente, todo um por cima do outro, mas nunca aconteceu com a gente, sabe, de nada, assim, sempre teve respeito. Então, para todas as minhas amigas, eu digo, vá que é seguro, não tem problema. Sabe aquela coisa de ter medo de briga de torcida? Não tem. A gente não vê mais essas coisas, né? Então, não é um momento seguro para mulher, um momento seguro para família, para criança aí. Então, tu... Tem muitas histórias. Camila tem. Vai lá, Camila. Joga pra nós. Joga pra nós. Mas aqui não tem. Quem que é? Vai ter que ter algumas coisas, tem que são deixem off. Não, mas aproveitando o que a Angélica trouxe, é sim um ambiente masculino, né? Mas eu percebo que mudou bastante esse lado do assédio, tá? Porque tem mulheres e mulheres, assim como homens e homens, né? Sabemos que, sim, existem meninas que acabam indo não pelo futebol, mas por uma mídia ou por alguma coisa assim.
E mais, existe muito mais mulheres que vão pelo Grêmio, que nem a gente tem uma música, né? Desde que eu nasci sou tricolor. Então eu não sei ser outra coisa na vida sem ser gremista e estar pelo Grêmio por tudo que eu puder. Então já é uma coisa minha, assim como as gurias, assim como muitas outras mulheres. E os caras, principalmente assim, tanto de torcida quanto os que realmente só vão lá pelo jogo, mudou bastante essa visão deles. Então eles respeitam. Não tem aquela coisa de passar uma. Deve ter, mas assim, mas de se passar, de pegar, sabe? Muito pelo contrário. Eles te defendem, digamos assim. Que nem a geral sair com a rua. Tinha uma rua que tinha pra toda geral. E aquilo era uma muvuca. E era, sabe, 500 mil pessoas numa rua bem acastadinha. E tinha o respeito, tem o respeito, sabe? Cara, na briga, na rua, ou tipo, empurra, ou dentro da torcida mesmo, na geral, os caras bem te defendem e falam, não, olha as minas aí, não sei o que, sabe? Então, mudou bastante. E uma das coisas que existiram os consulados femininos era para isso, para incentivar a mulher a ir ao jogo, né? Para não ter esse medo que a Angélica tinha. Porque lá elas sabiam que elas iam encontrar mulheres, elas iriam ter um ambiente seguro. Infelizmente foi. Se o título foi que Esse lado, né? Tá, já é um balaio. e perdemos, sim, pessoas, mas graças a Deus teve uma mudança de mentalidade, assim, de visão de que, pô, podemos ser todos, né? E uma das coisas que a mulher sempre sofre é que, tu não acha igual? Eu me dizer, estava no Grêmio de 95, sabe? Então você tem que provar para os caras que tu sabe que é o impedimento, a escalação do Grêmio, sabe? Já 2 anos em 95. Óbvio que eu sei por quê, porque eu sou grafista. Mas eu não tenho que te provar que eu sei essa relação, sabe? O que é uma falta, o que o zagueiro faz, que eu adoraria, mas isso mesmo. Exatamente. E aí, uma vez eu usei essa pergunta reversa. Então, se eu sei, tu sabe, me diz, me explica. E o cara ficou gaguejando, sabe? Então, tem que usar uma psicologia reversa ali pra... Assim, é mais basicamente isso. Então, a gente anda... Temos bastante amigos de torcida e a gente acaba indo na geral, eu e a Anne. E é seguro, não existe ambiente totalmente seguro, né? Mas é bem melhor do que era antigamente, assim. Antigamente, mulher não tinha espaço nenhum. A gente não podia subir e segurar as bandeirolas ou apoiar, assim. E hoje em dia temos bastante mulheres apoiando nessa questão. Eu acho que a gente, mulher, ficou com dificuldade porque a gente tem que conquistar nosso espaço. Sim. Sempre foi assim, né? É assim, não faz ser diferente. Porque pegando meu som lá na nossa separou. Querendo ou não, o estado de futebol, ele nada mais era que o reflexo da sociedade. Tu vê lá dentro aquela questão pelo racismo e coisa, simplesmente que tu vê o teu dia aqui. Simplesmente um reflexo do que a gente vive. Então, assim, desde sempre a mulher teve que se provar e não ia ser diferente, né? Assim, não ia mudar, claro. Como a Camila falou, tá evoluindo, tá melhorando, porque a sociedade também vem nesse processo e, consequentemente, se espelha lá dentro, né? Mas nada diferente. É estruturar, né? Já vem de um tempo isso, né? E a gente, que nem tá falando, a gente tem que conquistar o nosso espaço. É um pouco mais difícil, tu tem que ter um pouco mais de perseverança ali, senão realmente tu desiste no meio do caminho. Sim, mas a gente gosta, né? A gente gosta do desafio, a gente gosta de sofrer, a gente gosta de sofrer. E a gente, com tudo isso, a gente conseguiu, com as amizades também, que as mulheres gostam, né? De upside, tu conversa, enfim, de eventos e tal. Então, eu acho que a gente agrega também como trazendo mais mulheres para dentro do futebol, dentro na verdade, dentro do estádio, né? Que a gente traz semelhantemente também os maridos, namorados, né? Os filhos, o ambiente mais familiar, a gente torna o ambiente um pouco mais familiar. E eu também concordo com isso, porque está crescendo a parte feminina, tanto de torcedores quanto a espelho disso é a Copa do Mundo, né? Do ano que vem. E pela primeira vez vai ser sediada, né, na América do Sul, né? E são 32 equipes que vão disputar. E 8 cidades diferentes. Então, eu acho que tomou uma proporção grande, né? A gente tem uma expectativa grande também para trabalhar, para divulgar, enfim.
Então, eu acho que isso já mostra que está crescendo realmente, né? E é muito legal, a gente fica bem contente com isso também. E essa visibilidade cada vez maior da mulher, tanto quanto torcedora, quanto jogadora também. É uma pena que Porto Alegre vai ser no estádio do Corimão, mas enfim. A gente, Ter tudo. a gente abre umas exceções para ir em Grenais. A gente com certeza vai fazer o esforço, independente do time da seleção que for jogar ali. A gente vai, nós como mulheres que amamos futebol, a gente vai com certeza fazer o esforço para ir lá ver. Apesar de, tipo, o local que nos agrada muito. Mas já foi nosso salão de festas, então tá tudo certo. A medalha faz parte. Esperar o ano que vem já vai ter passado e dá pra comemorar os 15 anos, né? Fazer mais uma válvula lá dentro, não tem problema também. Mas aí, aproveitando essa questão da Copa do Mundo e tal, que vocês estão falando, né? Ou como vocês notam que a questão de ter ter sido criada essa necessidade de ter equipes femininas, né, os principais clubes da Série A serem obrigados a ter esses times femininos, quanto isso agrega também para vocês como torcedoras, né? Quanto isso influencia né, como tem uma equipe feminina, os homens começam a ver as mulheres também como esportivas, né, jogadoras, e isso, tipo, acaba trazendo, ela entende de futebol também, porque ela também joga, e no fim, como isso também beneficiou a torcedora dentro do estádio, essa questão de ter as meninas dentro de campo. Eu acho que é um grande passo, né? Tanto o Grêmio quanto é um grande passo da CBF, enfim, das federações de futebol, de ter essa obrigação. Aí vem a questão que comentaste antes, que a humanidade está avançando nesse sentido também. Porque antes não tinha problema. O Grêmio, o Internacional, o Corinthians, para jogar Libertadores, tem do time masculino, que é quem vai participar, não tem problema, quem participa, ganhou, não ganhou, enfim. A gente teve agora, por exemplo, neste último ano de Mirassol, que se classificou para Libertadores e não tinha um time feminino. E eles tiveram que abrir esse espaço dentro do clube deles para ter um time feminino para poder participar de uma competição da Conmebol. E isso a gente vê o avanço que está se acontecendo, então, nessa questão, né? Da mulher participar. A gente tem no Grêmio hoje o time feminino, a gente tem a goleira, acho que agora foi vendida, né? Mas era a nossa goleira, que era a goleira da seleção brasileira. E já nesse mesmo gancho, eu e a Clau, a gente foi convidada como voluntário. Todos nós botecanos, mas como era um dia de semana e a gente tem essa flexibilidade maior, a gente foi conhecer o CT, o Centro de Treinamento da Escola de Futebol do Grêmio, que é a base do Grêmio ali, os menininhos lá desde 3 anos de idade, e a gente ficou muito feliz porque a gente conheceu a Luísa, uma menina lá, que ela começou como estagiária, e hoje ela é uma das diretoras de futebol lá do Grêmio, uma querida. Inclusive, a gente comentou com ela essa situação dos consulados femininos que foram extintos, e ela não sabia disso, ela sabia que tinha acontecido, mas não sabia qual tinha sido a explicação e nenhum motivo. E a gente comentou com ela. Ela ficou com a mesma indignação que nós, né? Mas aí só para pontuar o espaço que as mulheres estão ganhando. E no dia que a gente foi lá conhecer o CT, o Júnior, que é o diretor das escolas de base do Grêmio, ele recebeu, assim, ó, super bem, como ele receberia qualquer outro homem que fosse lá. E aí ele que nos apresentou a Luísa, então, e nessa conversa, a gente conversou muito com ela nessa parte, e a gente entendeu, assim, que legal, porque ela começou como estagiária, e ela continuou. Ela não nos falou isso, mas eu acredito que ela tenha sofrido algum tipo de, não de preconceito, mas assim, uma menina no futebol, vai fazer estágio no futebol, vai fazer o estágio, terminou o período do estágio e deu. E não, e hoje ela tá lá. Ela é uma das principais pessoas dentro daquele núcleo ali do Grêmio e leva esse nome, a mulher, dentro de cargos de direção, de cargos importantes. Isso só mostra o quanto o Grêmio e outros times, a humanidade está evoluindo nesse sentido também, né?
A gente hoje fez isso com esse conhecimento todo. E cada vez a gente tem que trabalhar mais, né? Para mostrar que a gente veio para ficar nesse espaço que estão nos dando agora. Eu acho que é o mais importante, porque chegar é difícil, mas se manter é mais difícil ainda, né? Então a gente tem que trabalhar e mostrar que a gente não está ali para ficar com uma carteirinha e um batom na bolsa, né? Tanto que eu sou uma que eu participo dos consulados há mais de 10 anos e eu fui ter minha primeira carteirinha agora, meses atrás, né? E até nem sei interpretar, na verdade, a carteirinha, para pensar. Mas eu acho que é isso, é muito mais que isso, né? É muito mais que as 4 linhas ali. A gente tem amor pelo Clube Tempo, direto no bilhete leva, mas a ação social, a gratidão que as pessoas têm do trabalho que a gente faz em paralelo ao futebol e tudo. E essa visibilidade que a gente está tendo, esse pouco tempo de gestão desse consulado de Canoas novo agora, que a gente faz parte, a gente ter conseguido o alcance que a gente está conseguindo, sabe? E muita gente abraçando. Então, a gente está muito feliz que agora é cada vez mais, né? E cada vez mais tentar diminuir esse preconceito, né? Que os homens têm, e nem só homens, na verdade, eu acho que é numa igreja, até nós mesmos temos, né? Um pouco de preconceito. Sobre mulher. Por que mulher tem que fazer balé? Por que mulher não pode fazer uma escolinha de futebol, né? Por que mulher tem que tupar balé e o homem tem que ir pra escolinha? E tem isso, sabe? A gente tem que estar onde a gente quer estar, como dizem, né? O diz a frase, aquela que te quis eu gostei. E eu acho que é isso. Eu acho que ele pode gostar de balé, pode, mas também pode gostar de futebol. Pode gostar de ir no estádio, assistir um jogo dentro de uma poça d'água, de assistiu muitas vezes, né? Debaixo de chuva, debaixo de muito frio, sabe? De voltar, né, de viagens toda molhada dentro dos ônibus, assim, passar mal depois mas a gente gosta, depois a gente conta e a gente tem história. Uma coisa que a gente vai ter pros filhos da gente, né, no futuro vai ser história pra contar. E é isso, então se os homens gostam, a gente tudo que gosta. Então, basicamente, eu acho que é isso. Tá, e agora falando bem nessa questão do consulado, vocês estão começando a gestão da consulado. Como é que é, quanto tempo de gestão vocês têm, como é que é assim? É a Anne que A gente está oficialmente empossado como consulado tem 2 meses. 2 meses, 2 meses existia, então, são questões internas do Grêmio, porque como mudou a direção, mudou toda a gestão, mudou a direção consular, que é um departamento dentro do Grêmio que hoje é responsável pela gestão das pessoas que vão ser responsáveis, né? Dentro de cada cidade existe um consulado e essa direção consular é responsável por toda essa gestão dessas pessoas. E aí o Flávio Vargas é nosso diretor consular, quando ele nos chamou. Hoje o consulado, o departamento consular que eles têm um ano de trabalho. O consulado é dividido por setores, por responsáveis por cada setor, e é um grande avanço que o Grêmio deu nesse sentido, porque, ok, é um trabalho voluntário, mas se tu quer participar desse trabalho voluntário, tem que estar disponível a seguir exatamente esses critérios que ele tem, que tem que levar o Grêmio, o nome do Grêmio, da cidade, movimentar. Para nós, eu digo que para mim, eu sou do interior, fui do Rio Grande do Sul. Eu moro em Canoas, agora tenho 8 anos. E para mim é uma das realizações, assim, uma pessoa que viveu numa família de maioria colorada, e sempre, desde pequena, se tu me perguntar por que tu virou gremista, eu não virei gremista, eu nasci gremista. Que desde que eu me lembre de ser uma pessoa, eu sou gremista. Eu via as cores, depois de um certo tempo que a gente então teve condições de ter uma televisão, de ver uma televisão, eu via o jogo do Grêmio, assim, eu sentia, assim, uma emoção tão grande, eu tinha que chorar de ver o time correndo, era uma coisa, assim, que não tem explicação. E hoje a gente poder estar, então, na direção desse consulado é uma realização, assim, pra mim, que é uma realização pessoal, de tu chegar, assim, às vezes eu paro e penso assim, meu Deus, eu tô no consulado do Grêmio, entendeu? Então, a gente vai na arena, a gente é recebido pela diretoria do Grêmio, aí assim, gente, quem sou eu aqui, entendeu? Aí tu para, daqui a pouco, não, é o meu lugar. É o meu lugar de fala, é um lugar que eu também sou importante. E então isso para nós e a gente, dentro de Canoas hoje, a gente sim tem bastante mulheres, a gente tem os meninos também que nos apoiam.
A gente foi muito feliz. Talvez em outras cidades não seja, mas nessa gestão agora a gente foi muito feliz, porque os meninos, eles nos apoiam. Eles, tem que buscar alguma coisa, tem que correr, eles vão. A gente direciona. Muitos deles também têm ideias maravilhosas que passam para nós. Então, é muito legal para nós isso, porque a gente já chega também comido. De que forma a gente vai se receber? A gente teve uma reunião essa semana, uma reunião bem importante, e aí a gente recebeu essa pergunta. Vocês são o consulado do Grêmio mesmo, oficial? Sim, a gente é o consulado oficial do Grêmio. Óbvio, único. Único, né? Porque, não sei, talvez a intenção da pessoa não foi pejorativo, mas é uma dúvida de várias pessoas que nos veem. Vocês são mesmo o consulado do Grêmio? Sim, a gente é. E a gente está trabalhando para isso, né? E cada vez mais a gente tem um plano de trabalho enorme dentro de Canoas. Até agora, tudo que a gente propôs, a gente conseguiu cumprir e fazer assim, eu acredito que muito bem, do nosso ponto de vista. Óbvio, tipo, semana sem dormir, correu pra lá e pra cá, puxou caixa, carregou mesa, carregou cadeira. E a gente vai, a gente bota o braço, né? Assim como quando a gente tem que viajar pra ver o Grêmio jogar em outras cidades. A gente viaja 12 horas de ônibus, a gente toma chuva, a gente toma pedrada. Então, e a gente é recebido na maior parte dos lugares. Bem, um exemplo foi agora. A gente foi para Curitiba, que tinha o jogo do Grêmio na Arena da Baixada, que é o estádio do Atlético Paranaense. A gente foi recebido pela Império, que é a torcida do Coxa, muito bem. E não tinha que se São Mato é Open Império, não. As meninas lá da Império também super maravilhosas com nós, né? E aí a gente até brinca que é uma das situações, conta que tu comentou do início, conta uma história que tu teve com o Grêmio. Aí a gente foi e na volta tinha um acidente no pé da serra ali e a gente ficou 6 horas paradas dentro do ônibus naquele frio, que era uma época que eu ia assim, umas 3 meses. Isso, chuva e frio, foi essa parada da Copa. Não, o Grêmio empatou. O Grêmio empatou. Porque a gente foi assim, tipo assim, o Grêmio vai perder, porque o time deles é razoavelmente bem, assim. O Grêmio hoje não se encontra numa boa fase, esperamos que melhore. E acredito que vai melhorar agora. E aí a gente ficou, então, assim, a gente saiu indicado na sexta de noite, 10 horas da noite. E voltou pra casa no domingo, 2 horas da tarde. Isso tudo a gente passou ou dentro de um ônibus, ou na Serra, na Império, porque a gente alimentou. Algumas pessoas tomaram banho. Eu fui uma das que não tomou banho. Tomou banho de chuva. A gente tomou banho de chuva. Tira essa parte. Fala bem cheirosinha. E então são coisas que a gente vive pelo Grêmio. A gente vive pelo esporte, porque a gente... não é só pelo Grêmio, a Copa do Mundo. Copa do Mundo, eu assisti todos os jogos, vocês. Porque eu gosto de futebol. Eu gosto de entender futebol. Não sei se vocês nós querem. Não, até teve um mês que saiu bastante. Acabou a Copa do Mundo. Daqui 4 anos eu sofro de novo. Mas eu não sou esse tipo de mulher. Eu, semana que vem, estou sofrendo. Quem eu, caso? Amanhã tá marcando chuva. A gente vai ficar onde? 10 horas da manhã na arena. Por quê? Mas o jogo é só 6h30. Mas pré-jogo que é mais importante. Não mais importante, mas que faz parte, né? Então, temos uma visita para fazer também em algumas sedes, algumas coisas que somos convidadas para trocar uma ideia, para pensar. Que ao redor da arena tem vários bares e várias sedes, né? Então, nós tivemos o convite. A Clau vai entrar amanhã com as crianças também. Amanhã tem uma das planos de trabalho, né? Nosso é a escola vai totalmente Erebal Matuva. Escola de Hannover, vai lá de Hannover. Bem lá, eles viram crianças para assistir o jogo, viu? E aí eu fiquei tendida de para as crianças. Então, olha, vai veremos a Copa, o tio branco. E assim, aproveitando a campanha de cada questão ali, esse lado só para não puxar o assado tudo pro meu lado, eu com relações, né, públicas e não públicas, neles, de consulado, o consulado de Canoas, acredito que os outros também, mas falando por nós, o consulado de Canoas ele é aberto, né, para quem quiser saber como participar, quem quiser, tem intenção, queria um dia ser membro do consulado. Não é um grupo fechado, né, então a gente pode chegar e falar,
o Instagram foi colocar de nós, né? Ali a Lani, qualquer uma de nós ali no Instagram depois pode chamar no direct. Como que eu faço para participar? Eu não quero ser um membro, não quero me envolver, mas eu quero ajudar de alguma forma, como é uma coisa que nós fazíamos em off, né? Por muito tempo. Eu fiz por mais de 10 anos isso. Chama ali que a gente diz, né? Como. E daqui a pouco, se a pessoa que quer agregar no trabalho, enfim, é um trabalho, né? Não remunerado, voluntário, né? Por amor. Mas a gente vai ser super, né? Solista, vai acolher e tal. E a gente vai ficar muito feliz. Quanto mais gente que ama gay, quer trabalhar em prol do D, não só do dentro também, mas de ações sociais, e a gente vai, né? Ficar muito feliz de ter cada vez mais gente participando do nosso consulado. Então, não é um grupo fechado, pode chamar que qualquer uma de nós vai responder. E se for para brigar, a gente tá e a gente vai ir. Até eu lembrei agora que semana passada a gente foi por Voo, o shopping, lá pro Parque Shopping. E aí pra comprar água, comprar algumas coisas pro evento, né? E aí a senhora do caixa, ela ficou fascinada. Vocês são os gurias do Grêmio? Daí, somos as tampas. E aí já começou a falar e perguntar, e aí te contou do nosso trabalho. E ela ficou assim, fascinada, sabe? Porque daí também é da nossa questão. E futebol é só coisa de homem. E ela viu mulheres integradas nisso. Ela tava assim, a gente perdeu tipo, uma meia hora no caixa, ela conversando com ela. E ela deu uma fascinada. Então, é bom, sabe? É bom ser olhada com esses olhos, assim, sabe? E uma coisa que eu tava falando antes a gente tá falando do futebol feminino, né? A gente tem a Marta, que ganhou inúmeras vezes como melhor do mundo. E não é idolatrada, assim como outros jogadores que hoje em dia, ou que nunca foram tão grandes assim. E a gente perde isso, né? A gente só lembra da Marta como tem jogo da Copa, ou uma coisa feminina, e olha lá, né? E que nem já me questionaram uma vez. Se tu é tão feminista assim, por que tu vai no jogo do homens, no jogo do Grêmio? Por que tu não vai só no jogo das gurias do Grêmio? Cara, Grêmio começou cedo, o Grêmio com homens, né? Então, querendo ou não, o Grêmio é formado de homens. E hoje em dia nós temos o feminino. Inclusive, já fomos em alguns jogos. Tá tendo bastante o apoio da banda, da geral. Que antigamente as gurias, coitadas, jogavam no silêncio. E hoje em dia alguns integrantes vão nos jogos. Né? Claro, alguns jogos delas acabam sendo durante a semana ou em horários que não permite que todo mundo vá, que nem sábado ou domingo no Grêmio, uma terça. Tem jogo do Grêmio terça, 7 da noite, tu vê muita diferença do jogo no domingo às 7 da tarde, sabe? Então ainda tem isso. Mas de uns anos pra cá dá pra ver que teve bastante movimentação de público nos jogos das gurias do Grêmio, sabe? Então eu acho que tá indo por um caminho bom, assim. Mas ainda temos bastante a trilhar, né? Saber que a Copa do Mundo vai acontecer, as mulheres não jogar até no sul do Maracanã, não jogar no Mineirão, sabe? É uma coisa assim, bem... agora vocês levam o nome do Grêmio pra jogo, dentro da cidade de vocês. Vocês são responsáveis pelo Grêmio dentro da cidade de vocês. Então, isso deu um friozinho na barriga. Deu. Que pena pensar, nossa, o que eu tô fazendo? Mas hoje a gente viu que não, que é leve, que, claro, dificuldades aqui em conta e vai encontrar até o final da essa lá. Mas isso faz parte também. Mas a gente foi muito mais bem recebida do que a gente imaginou que a gente seria no início, né? Então a gente viu muita gente abraçando junto com a gente. Quando a gente se propõe de fazer uma ação, um movimento que está sendo feito para nos ajudar, de homens, de mulheres, até de colorados. A gente fica muito feliz por isso também, né? E aproveitando até o Dutch, né? A gente tem uma festa que acontece anual, a festa anual, tanto falam, né? Sim, Gabriel, faz uma festa anual muito grande. Todos são consuados e a nossa é em novembro, dia 3 de novembro, São Miguel de novembro, 3 de novembro. E é uma festa muito grande, 600, 700 pessoas chegaram já aqui em casa, essas peças, passa peça por ler. E então é uma festa aberta para a comunidade. Né? Então, quem seguir nossas redes vai acompanhar as nossas ações, né? E vai ver que essa festa vai ser aberta e a gente tem participação de atletas, traz uma banda, a gente faz uma ocupação muito grande nessa festa. E, realmente, se tu é gremista e tu mora em Canoas ou na região metropolitana, ali é o
no dia 3 de novembro tu tem que estar ali, a peça. Que vai ter uma divulgação mais próxima, enfim. Sim. Mas já é uma coisa que acontece já e sempre é muito grande, um evento muito grande. Todos os consulados de cada cidade, né? E de Canoas esse ano a gente quer fazer que seja mais especial do que nunca também pela nossa gestão. Era o primeiro da Estônia, você é o Sabe, você virou também. Ele vamos falar que tem anos, né? Isso, o consulado de Canoas, ele já tem mais de 50 anos. Sim. E sempre foi feito esse trabalho dentro de Canoas, mas é como eu digo, cada gestão tem a sua forma de trabalhar. E a gente está ciente que a nossa gestão pode durar 2 anos, pode durar 4, como pode durar 10. Mas se durar só esses 2 anos dessa direção agora, para nós, a gente quer deixar o nosso nome, a gente quer deixar as nossas ações ali, a gente quer deixar o trabalho bem feito. E a gente está ciente que daqui a pouco, daqui 2 anos, nós vamos, obrigado, Grêmio, obrigado, outras pessoas vão assumir o consulado e a gente vai entregar, assim, e vai nos disponibilizar também para se precisar continuar ajudando. E a gente quer deixar um legado. As gurias fizeram, a gente já teve agora nosso evento de campanha do agasalho. A gente recebeu, assim, não críticas, mas algumas pessoas pontuaram, mas aí o forte da campanha do agasalho já passou, porque foi junho e julho, quem tinha para doar já doou. E foi uma das nossas preocupações também, né? A gente pensou, daqui a pouco a gente vai mobilizar ali, fazer essa ação e não vai recolher muito agasalho. E a gente foi surpreendidos. Sim, não, a gente vai. A gente arrecadou, com o retorno que a gente teve, a gente arrecadou mais de 1.000 peças de roupa. A gente destinou para uma paróquia lá de Canoas, que eles fazem essa triagem, do que é bom, do que é ruim. A gente fez uma pré-triagem, assim, para não privar também, né? A gente sabe que muitas pessoas acham que campanha do agasalho é escarate. E, assim, do tanto de coisa que a gente arrecadou, foi muito pouco esse kite. A gente teve 2, 3 caixas de descarte. As pessoas engajaram na nossa causa, roupas, calçado, roupa de cama, mochila. Tinha banha-chuva, meia, muita meia. A gente sabe que agora no inverno isso faz muita falta. E a gente foi, assim, surpreendida, assim, de uma forma muito positiva. E a gente teve também o apoio de várias empresas privadas, porque a gente começou, assim, o consulado do zero. Nós colocando a parte financeira do nosso bolso, que a gente sabe que às vezes a gente acaba gastando bastante, mas é uma coisa que nos dá prazer, porque a gente faz em prol do bem do próximo, da pessoa que tem essa necessidade, né? Então tiveram empresas privadas nos ajudar, o Grêmio nos apoiou muito também, a Prefeitura de Canoas nos apoiou, porque a gente foi a pau como nossas relações públicas e não públicas, que eu escrevo para ela. Tem coisas que não devem ser públicas. A Clau conseguiu, então, alguns contatos para nós na Prefeitura e a gente foi super bem recebida. Essa semana a gente teve uma reunião com o prefeito. Então, a gente foi super bem recebida e eles estão, né, inclusive se associou. Isso, o prefeito não era sócio do Grêmio, e não era sócio, a gente conseguiu, aconteceu, a Jéssica é a responsável pela parte dos sócios, o nosso consulado conseguiu convencer o prefeito a se associar. Isso é deixar em aberto aí, quem quiser se associar, por favor, o Moalder precisa de sócios. Eu sei que, tá numa fase mas é só acessar lá no site do Grêmio, seja sócio, que já te leva para o link do escolhe a tua modalidade. O Grêmio já tem umas modalidades muito boas agora, deu uma baixada no valor, né? Então, tu consegue acesso fácil, cadastra fácil, faz a biometria e vamos lá e bota que é o postado do Grêmio te indicou. Mas, deixar numa disputa entre consulados. O Grêmio fez uma ação entre os consulados. Uma gincana. É Casa Cheia o nome. Para os consulados se unirem e trazerem sócios. Então, a gente está numa disputa, Canoas, a gente está numa briga para conseguir sócios pro Grêmio, né? Então, no dia que a gente foi lá, eu, a Ana e a Clau, a gente fez o prefeito se associar, porque é uma vergonha o prefeito da cidade não ser sócio, né? Sendo gremista. Então, ele se associou e a gente está nessa corrida bem grande. E eu também queria deixar também aberto, assim, para que se alguém que assistiu, né, da nossa moda de conversa, que eu acho que é mais claro, a moda de conversa
e gostou do nosso trabalho, se identificou com o nosso trabalho nas gurias do Grêmio, legal, eu não sou gremista, não sou adepta a time nenhum, mas gostei do trabalho das gurias que fazem ações sociais, que o objetivo basicamente é esse, né? Além de beber no do que é de alguma maneira ajudar, mas eu não posso pisar meu tempo, eu não posso, né, fazer nenhum evento, tal, aqui. A gente tá sempre postando lá coisas pra gente conseguir movimentar o caixa, pra ajudar também, que nem agora a gente fez alguns copos, enfim. Então, assim, de alguma forma a pessoa vai conseguir ajudar. Seja com tempo, seja com comprar um copo do consulado, seja postar alguma ação nossa lá na sua rede. Então, assim, se realmente gostou do nosso trabalho, quiser ter como formatar, a gente acha uma forma de se fazer. É também, na hora que a gente chegou aqui, a Lei que recetou uma mensagem, que as sacolas de roupa que estão aceitando passão e respondeu, sim, estamos recebendo. Então, essa ação de semana passada ainda gera frutos uma semana depois. Não vamos negar, né? Vamos pegar da criagem, né? E deixar por aí. Então, acaba sempre tendo visibilidade, né? E ainda pontuando só essa questão da ação, a gente hoje está tendo uma ação na Arena, que é uma união das torcidas. A gente sabe que o Grêmio tem várias torcidas, assim, a geral do Grêmio, a Garra, isso, a torcida jovem, a Rasta, e eles se uniram, e hoje eles estão fazendo uma ação social lá na Arena, que vai ajudar muitas pessoas, porque a gente sabe que hoje o Humaitá, ele tem muitas pessoas em situação de rua, muitas famílias carentes, e eles estão fazendo muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social. E eles estão fazendo essa ação, e aí eu vou acompanhando. E daí agora, o meu marido fala pra mim, o meu Instagram lá é só Grêmio, é Grêmio, tudo de Grêmio. E aí eu comecei a acompanhar. E ontem eu tava acompanhando o Instagram da Gurias Grêmio e Tupê, eles trabalhando, eles ali preparando os alimentos e separando as doações, e as mulheres e os homens trabalhando junto, de uma forma assim, bem harmônica. E hoje, então, também a gente tá acontecendo esse evento, então, só para pontuar que essa união de homens com mulheres dá certo. E se tá acontecendo lá, em mais um mega evento, muitas pessoas vão ser ajudadas, né? Inclusive, daqui a pouco estarei, sabe? Até porque a paixão pelo Grêmio e a paixão e a vontade que a gente tem de ajudar o próximo é o que tá unindo a gente nesse propósito, né? É nós ajudar o próximo junto com o Grêmio até onde a gente conseguir. Até quando a gente tá em prol disso, né? De ajudar o próximo. Então, Cláudio, como relações públicas, passa no Instagram aí do consulado. Então, nosso Instagram é Consulado Grêmio Canoas, né? E ali tu vai colocar também do nosso padilário Fenal. E dentro do nosso Instagram pessoal também, ali tá o link pro ficar sócio ali. Todas nós botamos ali também. Pode só clicar no link, já vai direto. E é isso aí. Qualquer adulta pode nos chamar no direct, que a gente tá ali aberta a ações, paixão. Tá. Que Belo Monteiro também, Porto Alegre, que eu ia falar isso agora. As mulheres só querem ir aos jogos e estão com medo, tenham medo, nos chamem, que a gente acompanha vocês, a gente recebe vocês na nossa sede, né? Pra perder o medo. Vamos lá. Jogo com nós. Quer saber? Eu achei que era isso que eu ia falar até. Então, de Porto Alegre, de Canoas, aqui posso quiser. Até tu, se tu quiser, jogo do jeito. Já foi, inclusive. Mas também uma coisa que eu quero deixar de lembrar, que a gente também agora tem a Semana Farroupilha que tá chegando, né? E a gente tem uma parceria com um piquete ali no Parque Eduardo Gomes, onde a gente, a Paixão Portes, que a gente se reúne ali, vai se reunir ali na Semana Farroupilha e tal. Também vamos estar um dia ali no Harmonia, né? No piquete do Grêmio. Mas o oficial do consulado, onde a gente, ou consulados e reúne, só de famoso esse reúne, é ali no Passaportes, né? E é o que a gente tem uma parceria. Então, também fica aberto o convite para a Semana Farroupilha. A gente vai ter alguns eventos, vamos sempre estar divulgando ali
nas nossas redes, né? Tudo que tiver acontecendo ali no nosso consulado. Maravilha, meninas. Como só, né? Porque vocês têm o evento, não vou trancá-las mais. Quero agradecer muito vocês por participarem, tá? E olha, me disseram coisas, histórias aqui que eu não tinha a mínima ideia. Então, assim, eu gosto muito de ter esse contato, principalmente para entender, conhecer, ter histórias assim como a de vocês. Fico muito feliz, agradeço muito. E como diz o podcast, o nome do podcast é Eu Vejo Você. E eu vi um pouquinho de cada uma de vocês aqui e a história de vocês. Tenho certeza absoluta que todos vocês aqui sabem mais futebol que eu. Então, tudo certo. Então, assim, literalmente, muito, muito obrigado por vocês participarem. Gostei muito. E espero que vocês tenham gostado também de participar, conversar. E fico aberto também, no caso se queiram alguma parceria, queiram me convidar para alguma coisa. Estamos abertos a muitas coisas. E já aproveitando a questão, comentou o caminho até de ter doações ainda, eu tenho uma caixa lá em casa que eu tenho pontuação para dar ainda. Eu ia levar um dia lá, só pensamos em liberar, era tipo 4 e pouca da tarde, e quando eu ia chegar lá, você já ia ter todo ido embora, então não deu. Mas ainda tem uma caixa lá para doar, assim, que eu consegui o bolo para qual, e tem algumas coisinhas lá para doar. Te agradecer também muito pela oportunidade, né, da gente conseguir contar um pouco e conversar um pouco, e histórias. Até de repente a gente pode um dia fazer uma outra roda de conversa só sobre histórias, né, que o Grêmio te fez passar na vida. Te garanto que vai render boas histórias, né? Mas te agradecer o espaço também maravilhoso que a gente dá. Surgiu muitas ideias, né, de fazer algumas outras parcerias aqui com o Casa Viva. Amamos o espaço, muito obrigada pela recepção também. É isso aí, então. Esse é o meu primeiro episódio gravando aqui na Casa Viva. Irão outros aqui, mais convidadas. E Espaço Incrível também vai ter ali, vou mostrar, apareciam alguns tadezinhos da casa que eu vou postar aqui para vocês acompanharem, conhecerem um pouco do espaço. E os próximos episódios a gente vai fazendo daqui, não necessariamente nesse espaço, porque são vários espaços que temos dentro da Casa Viva. E mais uma vez agradecer a Casa Viva por nos disponibilizar esse espaço tão bacana para mim, né, principalmente. Hoje convidando as meninas também para conhecerem e agregarem aqui dentro. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tá? E se quem nos acompanhou até agora, curte aí, compartilha, manda pra prima, manda com o primo, manda pros grejitos, tá tudo aí. E vamos fazer vamos negar gente. Segue as meninas aqui, segue o consulado, se informe mais sobre como se associar ao Grêmio, como agitar das ações sociais do consulado. Não sou de Canoas, vou ter problema. Ajuda as meninas ali a ajudar o pessoal de Canoas, né? Ajudar a comunidade ali, que ajudar sempre faz bem pro coração. Tchau, tchau.